Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre regras de derivação. Nesta aula, nós estudaremos algumas regras de derivação. Primeira regra: derivada da constante. A derivada de uma função constante, f de x é igual a c, onde c é qualquer número real, é igual a zero. Ou seja, a derivada da f de x é igual à derivada da constante, que é igual a zero. Então, a derivada de uma constante sempre é igual a zero. De fato, sendo f uma função constante, digamos f de x igual a c, nós temos a derivada da f de x é igual ao limite da f de x mais h, menos a f de x sobre h, com h tendendo a zero. Então, nós vamos ter, onde eu tenho f de x mais h, eu vou substituir pelo c, porque eu não tenho onde substituir x mais h. Então, vai ser c, menos a f de x. Quem é a f de x? É o c, sobre h. Então, nós vamos ter c menos c é igual a zero sobre h. Então, limite de zero sobre h com h tendendo a zero é igual a zero. Exemplo 1. Calcule a derivada das seguintes funções. Letra A, f de x é igual a 5. Letra B, g de x é igual a raiz quadrada de 2 mais π. E letra C, h de x é igual a raiz cúbica de e menos e sobre ln de π. Então, como todas as funções são constantes, nós temos o quê? Na letra A, derivada da f de x é igual à derivada de 5. Qual é a derivada de 5? É zero. Lá na letra B, a derivada da g de x. A derivada da g de x vai ser a derivada da raiz quadrada de 2 mais π. Então, é zero. Na letra C, a derivada da h de x. A derivada da h de x vai ser a derivada da raiz cúbica de e menos e sobre ln de π, que é zero. Então, a derivada de uma constante sempre é zero. Segunda regra, derivada da potência. A derivada da função f de x é igual a x elevado na n, ela é dada por a derivada da f de x é igual à derivada de x elevado na n. Então, o expoente é o n. Esse n que é expoente, ele vem para frente do x. E o x elevado na n passa a ser x elevado na n menos 1. Ou seja, eu estou diminuindo o grau de x. Então, a derivada de x elevado na n é n que multiplica x na n menos 1. O expoente vem para frente da função e se diminui o grau. Exemplo. Calcule a derivada das seguintes funções. Letra A, f de x é igual a x elevado na 8. Letra B, g de x é igual a 1 sobre x elevado na 6. E letra C, h de x é igual a raiz quarta de x. Na letra A, f de x é igual a x elevado na 8. Quem é o n? O n é o 8, certo? Então, este 8 ele vai passar para frente do meu x. Então, vai ser derivada de x elevado na 8 é igual a 8 vezes x na 8 menos 1, porque aqui eu estou diminuindo o grau, n menos 1. Então, nós vamos ter 8 vezes x elevado na 7. Então, derivada de uma potência, o expoente vem para frente da função e diminuímos o grau. Então, vai ficar 8 vezes x na 8 menos 1, que é igual a 8 vezes x elevado na 7. Na letra B, nós temos g de x é igual a 1 sobre x elevado na sexta. Ó, a regra é x elevado na n. Eu não tenho x elevado na n da maneira como está escrito aqui. Então, eu preciso reescrever essa g de x. Como é que eu vou reescrever a g de x? Reescrevendo x na menos 6. Ou seja, por que veio esse menos aqui na frente? Porque o x elevado na sexta estava lá no denominador. E eu trouxe para o numerador. Então, eu preciso trocar o sinal do expoente. Então, a g de x vai ser igual a x elevado na menos 6. A derivada da g de x
vai ser a derivada de 1 sobre x na 6. Ou seja, vai ser a derivada de x na menos 6. Quem é a derivada de x na menos 6? Derivada de x na menos 6 é menos 6, que multiplica x na menos 6 menos 1. Estou diminuindo o grau. E o expoente veio para frente do x. Então, menos 6 vezes x na menos 6 menos 1, menos 7. Então, aqui tem que cuidar, ó, porque eu tenho sinais iguais, soma e conservo o sinal. Posso deixar assim? Posso, mas eu também posso reescrever esse menos 6 vezes x na menos 7. Como? Ora, se aqui está menos 7, eu posso, então, passar esse x lá para o denominador. Letra C. H de x é igual a raiz quarta de x. Eu também vou precisar reescrever a raiz quarta de x. Como? X elevado na 1/4. Então, a derivada da h de x vai ser a derivada da raiz quarta de x, que é igual à derivada de x elevado na 1/4. Quem é o n? 1/4. Então, esse 1/4 ele vai passar para frente do x e nós precisamos diminuir o grau. Então, nós vamos ficar com 1/4 que multiplica x na 1/4 menos 1. Para resolver 1/4 menos 1, eu preciso fazer o IMC, que vai ser 4. Então, nós vamos ficar com 1/4 que multiplica x na menos 3/4. Então, eu vou reescrever esse x na menos 3/4. Então, eu vou ficar com 1 sobre 4 que multiplica a raiz quarta de x elevado ao cubo. Terceira regra, derivada do múltiplo constante. Se k é uma constante e u for uma função derivável, então a derivada de k vezes u é igual a k, que multiplica a derivada de u. Isto é, a derivada do produto de uma constante por uma função é igual ao produto da constante pela derivada da função. Eu vou conservar a constante e vou derivar apenas a função. Exemplo 3. Calcule a derivada das seguintes funções. Letra A, f de x é igual a 6 vezes x elevado na 8. Letra B, g de x é igual a 5 sobre x elevado na sexta. E letra C, h de x é igual a menos 4 vezes raiz cúbica de x. Então, vamos à letra A. A derivada da f de x é igual à derivada de 6 vezes x elevado na 8. Então, o que me diz a regra? Que eu conservo a constante e derivo a função. Quem é a constante? A constante aqui é o 6. Então, 6 vezes a derivada de x elevado na 8. Qual é a derivada de x elevado na 8? É 8 vezes x elevado na sétima. Então, vou ficar com 6 vezes 8 vezes x elevado na sétima. 6 vezes 8 é 48 vezes x elevado na sétima. Letra B. A derivada da g de x é igual à derivada de 5 sobre x elevado na sexta, que é igual a 5 vezes a derivada de 1 sobre x na 6. Então, conservei a constante e vou derivar apenas a função. Bom, mas eu preciso reescrever esse 1 sobre x elevado na 6. Como é que eu vou reescrever 1 sobre x elevado na 6? X elevado na menos 6. Então, nós vamos ficar com 5 vezes a derivada de x na menos 6. Qual é a derivada de x na menos 6? É menos 6 vezes x na menos 7. Então, vamos lá. 5 vezes menos 6, que multiplica x menos 7. Eu trouxe o expoente para frente e diminui o grau da função. 5 vezes menos 6 vai ser menos 30, vezes x a menos 7.
Esse x na menos 7, eu vou passar ele para o denominador. Então, vou ficar com menos 30 sobre x menos 7. Letra C, a derivada da h de x. A derivada da h de x é a derivada de menos 4 vezes a raiz cúbica de x. Que eu vou reescrever essa raiz cúbica como x elevado a 1/3. Então, nós vamos ficar com menos 4 que multiplica a derivada da raiz cúbica de x, que é igual a menos 4 vezes a derivada de x elevado a 1/3. Qual é a derivada de x elevado a 1/3? Eu vou trazer o expoente para frente da função e vou diminuir o grau. Então, nós vamos ficar com menos 4 que multiplica 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1. Menos 4/3 vezes x elevado a menos 2/3. Reescrevendo x elevado a menos 2/3, nós vamos ter menos 4 sobre 3 vezes raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Derivada da soma e diferença. Sejam u e v funções deriváveis, então, a derivada de u mais ou menos o v é igual à derivada de u mais ou menos a derivada do v. Ou seja, a derivada da soma e da diferença é igual à soma ou à diferença das derivadas. Exemplo 4. Calcule a derivada das seguintes funções. Letra A. F de x é igual a 6 vezes x elevado a 8 mais 9 vezes x elevado ao quadrado. Letra B. G de x é igual a 5 sobre x elevado a 6 menos 9 que multiplica a raiz cúbica de x elevado na quarta menos 20x mais 5. Então, vamos à solução da letra A. F de x é 6 vezes x elevado a 8 mais 9 vezes x elevado ao quadrado. Então, eu vou separar cada uma das derivadas. Eu vou calcular a derivada de 6 vezes x elevado a 8 e vou calcular a derivada de 9 vezes x elevado ao quadrado. A derivada da f de x é igual à derivada de 6 vezes x elevado a 8 mais 9 vezes x elevado ao quadrado, que é igual a derivada de 6 vezes x elevado a 8 mais a derivada de 9 vezes x elevado ao quadrado. Ó. Então, olha só, aqui está escrito dessa forma, u mais v. Já aqui, ó, eu separei, eu vou ter a derivada do u mais a derivada do v. Então, resolvendo, nós vamos ter derivada de 6 vezes x elevado a 8 vai ficar 6 vezes 8 vezes x elevado na sétima. 6 vezes 8, 48 vezes x elevado na sétima. Mais a derivada de 9 vezes x elevado ao quadrado. Copio 9 e faço derivada de x ao quadrado. 2 vezes x. Então, 9 vezes 2, 18 vezes x. Letra B. A derivada da g de x. A derivada da g de x vai ser a derivada de 5 sobre x elevado a 6, menos 9 vezes a raiz cúbica de x na 4, menos 20x, mais 5. Então, eu vou separar em 4 funções. Vamos lá. Derivada de 5 vezes x na menos 6, menos derivada de 9 vezes x elevado na 4/3, menos 20 vezes x, menos a derivada de 20 vezes x, mais a derivada de 5. Próximo passo, eu vou conservar a constante e só derivar a função. Então, vou ter 5 vezes a derivada de x na menos 6, menos 9 vezes a derivada de x na 4/3, menos 20 vezes a derivada de x e a derivada de 5 é 0. A derivada de x na menos 6 vai ser menos 6 vezes x na menos 7.
5 vezes menos 6 dá menos 30, então vou ficar com menos 30 vezes x na menos 7. A derivada de x na 4 terços vai ser 4 terços que multiplica x elevado na 4 terços menos 1, ou seja, menos 12 vezes x na 1 terço. Derivada de x é 1, então menos 20 vezes 1. Então, nós vamos ter menos 30 sobre x na sétima, menos 12 vezes a raiz cúbica de x menos 20. Na aula de hoje, nós estudamos, então, as regras de derivação. Muito obrigada.